Olá, irmãos, irmãs, graça e paz do Senhor Jesus, Pastor Valmir, falando aqui com muita alegria, podendo ter essa oportunidade de compartilhar com vocês um estudo na Palavra de Deus. Pastor Clécius conversou comigo há um tempo atrás. Eu confesso que eu até demorei bastante para poder gravar esse vídeo, mas devido à correria, todas as coisas que estavam acontecendo por aqui. Mas enfim, o pastor Clécius pediu para que eu pudesse estar gravando um estudo bíblico para conversar com os irmãos um pouquinho sobre um assunto que é de extrema importância para nós como cristãos e que nós devemos saber bem o que esse assunto significa, para que a gente também possa lidar com ele de uma maneira muito séria mesmo, porque é um assunto que está diretamente relacionado ao nosso relacionamento pessoal com o Senhor. Pastor Clécius pediu para que eu estivesse gravando um estudo bíblico sobre o pecado. Isso mesmo, sobre o pecado. E quando ele conversou comigo, eu entendi que era um assunto bastante interessante e também importante para nós compartilharmos como crentes que somos, entendermos um pouco sobre o pecado, sobre a origem do pecado, sobre como muitas vezes o ser humano define pecado e como a palavra de Deus define pecado. Então é com muita alegria que hoje eu estou aqui gravando essa aula, esse estudo bíblico, para compartilhar com vocês sobre o pecado à luz das Escrituras. Então, origem, efeito, causa e como é que a gente, claro, pode vencer o pecado que habita em nosso corpo terreno e mortal, e que também habita nesse mundo em que nós vivemos. Então, eu gostaria de iniciar esse estudo bíblico com vocês, convidando-os primeiro para abrir a sua Bíblia, se você tem a sua Bíblia, aí em Romanos, capítulo 3, versículo 23. Esse é apenas o nosso ponto de partida, porque nós vamos falar um pouco mais em detalhe sobre a origem do pecado, para que a gente então também possa entender as suas consequências. Mas a maior consequência de todas nós sabemos que é a morte eterna. Porém, Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Tendo dito isso, nós precisamos entender a primeira coisa. O pecado, ele é universal. Não existe nenhum questionamento sobre isso. Nós temos evidências para fazermos essa afirmação de que o pecado é universal. Mas nós vamos chegar lá durante o decorrer do nosso estudo bíblico. Porém, antes de nós continuarmos, eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas definições que o ser humano dá sobre o pecado e como é que a Bíblia trata isso, tá bom? Por exemplo, o ser humano pode dizer que o pecado ele é um acidente e Deus vai chamar isso uma abominação. Ok? O pecado é uma abominação porque é um ato de desobediência direta a Deus. O homem também vai chamar o pecado como uma luxúria ou prazer, né? E Deus vai chamar isso como uma lepra, como algo que afeta o nosso interior. O homem pode chamar o pecado de um erro. Eu cometi um erro. Deus vai chamar isso de loucura. O que vocês estão fazendo, chamando isso de erro, é na verdade uma loucura. O homem pode chamar, por exemplo, o pecado
de uma fraqueza. Deus vai tratar o pecado como um desejo carnal, uma vontade humana que vai contra a palavra de Deus. Mas, tendo dito isso, nós precisamos primeiro conversar um pouco sobre a questão da definição dessa palavra pecado. Essa palavra pecado, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, ela se origina do hebraico ou do grego chamado hamartia, que significa errar o alvo, Nós precisamos entender uma coisa: quando você erra um alvo, você naturalmente atinge um outro. Então, se nós erramos o alvo quando nós pecamos, que alvo que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando do alvo da vontade de Deus, do plano de Deus para a nossa vida. Deus, quando criou o homem e a mulher, ele tinha um propósito para a humanidade. Mas lá ainda no Jardim do Éden, quando o homem pecou, ele errou, ou ele saiu da direção de Deus. Quando ele sai da direção de Deus, ele entra numa outra direção, que é a direção do mal, da maldade, que é a direção do pecado. Então, a palavra que melhor descreve isso para nós entendermos pecado é hamartia, que significa errar o alvo. Deus criou o ser humano com um objetivo, com um propósito, e o homem saiu desse propósito de Deus e ingressou no seu próprio propósito. Então essa é a origem, ou essa é a raiz da palavra pecado. Agora, nós precisamos conversar e entender a origem do pecado. Onde tudo se iniciou? Foi no Jardim do Éden? Não, foi ainda antes. Foi Deus quem criou o pecado? Não, Deus não criou o pecado. O pecado foi uma ação direta, primeiro, de Satanás, de Lúcifer, que era um anjo de luz, criado por Deus. Se você vai fazer um estudo da origem do pecado, você não vai até o Éden. O Éden é quando o pecado entra neste mundo. Mas a origem do pecado, ela se iniciou antes, ela se iniciou no céu. Ela se iniciou com Lúcifer, com o anjo de luz. Se você for para Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 14, você vai ver o profeta falando sobre Lúcifer, dizendo assim: como que você caiu do céu, ó Lúcifer, filho da manhã? Como que você foi desprezado? Como que você se tornou a fraqueza das nações? Porque você disse no seu coração: eu vou subir aos mais altos céus, e eu vou exaltar o meu trono acima das estrelas de Deus. Quando Lúcifer teve esse desejo de ser maior que Deus, foi o momento onde o pecado entrou em seu coração. Ezequiel, capítulo 28, vai falar sobre também Lúcifer e como o pecado entrou no coração dele. E esse pecado, ele foi um pecado de rebelião. Ezequiel vai dizer que Lúcifer foi criado na perfeição. Ele foi criado e ele era coberto de pedras preciosas, mas ele deixou o quê? O desejo, ele deixou o pecado entrar no coração e ele pensou que ele poderia ser maior do que Deus. Então foi um ato de rebelião contra Deus. E isso acabou resultando na queda de Lúcifer à terra, a esse mundo. Se você tem a sua Bíblia, eu gostaria que você tomasse nota desses dois capítulos. O primeiro de Isaías, Isaías 14,
que você vai ler lá entre o versículo 12 e o versículo 14, e Ezequiel capítulo 28, que você também vai ler aí entre o versículo 12 e o versículo 18, tá bom? Sobre a origem do pecado. Então, aonde começa o pecado? O pecado começa nas regiões celestiais, onde Lúcifer estava como querubim da guarda, onde ele estava como o ministro de música, como se costuma dizer, e ele então teve o seu coração contaminado com o orgulho, com a rebelião, com a rebeldia, e isso acabou resultando na queda de Satanás, na queda de Lúcifer a esse mundo. De acordo com Lucas 10, 18, Jesus vai dizer assim: e eles disse aos seus discípulos, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. 1 João, ele vai dizer que aqueles que cometem pecado, ele é do mal. Então, a origem do pecado, ele se encontra na maldade que aconteceu no coração de Lúcifer. Depois que Lúcifer, então, foi destituído do céu, ele vem agora a tentação de Adão e Eva no jardim do Éden. Então, se você for para Gênesis capítulo 3, você vai ver que ali a serpente, simbolizando Satanás, ela vem para a mulher e ela começa um diálogo dizendo: não foi isso que o Senhor disse, que se comeres das árvores do fruto, vocês vão morrer? E Eva vai iniciar, ou vai se continuar nessa conversa e vai dizer: bom, não foi bem assim. Ele disse que se nós comermos da árvore, ou até mesmo tocar na árvore do conhecimento, então a gente vai morrer. E ali vem todo um diálogo e uma sedução, e naquele momento, ali o pecado entra no mundo, e nós temos isso evidenciado em Romanos capítulo 5, versículo 12, quando o apóstolo Paulo vai dizer que por um homem o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, vai dizer assim: porque em Adão todos morreram, mas em Cristo todos estão vivos. Então o pecado, ele tem uma origem. O pecado, ele não é eterno. O pecado não é algo que sempre existiu, mas ele teve um começo. Ele teve um começo, e esse começo é nos céus, nas regiões celestiais, no coração de Lúcifer, quando ele deseja ser maior que Deus. Segunda coisa que nós vamos entender é sobre a universalidade. Como eu falei, o pecado, ele é universal. Alguém pode falar: pastor, mas e os índios que estão lá no meio da floresta, né? Essa é sempre uma pergunta recorrente, corrente. E os índios que estão lá no meio da floresta, que não têm contato com o homem branco, que não sabem nada disso, o pecado está sobre eles? O pecado está sobre eles, porque o pecado entrou no mundo por um homem, e através de um homem, a morte, e todos pecaram. A Bíblia é clara em dizer: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pensa, por exemplo, que Adão, ele era o modelo da raça humana. É como, deixa eu ilustrar isso dessa maneira, tá? Vou ilustrar dessa maneira. Vamos imaginar que a empresa está produzindo lá um carro, então ela vai fazer um molde para uma determinada peça. Tá? Então ela faz aquele molde, e aí a peça está perfeita, mas de repente, num descuido de quem está manuseando, operando a máquina, ele deixa aquela peça cair, e aquela peça ela
quebra uma parte na beirada, apenas um pequeno pedaço se quebra. E a pessoa continua então fazendo as outras peças. O que vai acontecer? Todas as peças daquele molde, ela vai estar danificada, ela vai estar quebrada. Então, a raça humana em Adão, ela sofreu essa mudança com o pecado. Adão, ele era o modelo, o exemplo. Então, através de Adão, depois de Adão, todos nós pecamos e nós, então, acabamos recebendo por herança o pecado. Tá? Então, o pecado, ele é universal. Como é que nós podemos levantar um argumento ou dar suporte para um argumento como esse, sobre a universalidade ou sobre o pecado ser universal? Primeiro, nós temos um testemunho da história. Nós temos um testemunho da história. E a gente, através da história, vamos saber que o homem, ele tem cometido todo tipo de atrocidade. Ele mata, ele violenta, ele rouba, ele quebra os mandamentos de Deus. Então a história, ela nos dá esse report, como é que eu falo? Ela nos dá esse relatório, né, da universalidade do pecado. Uma outra prova que nós temos do pecado ser universal é a consciência. A consciência humana, ela prova que ele é ruim, que ele tem a maldade no coração. Então, a consciência humana é uma outra prova que evidencia a universalidade do pecado. Uma terceira coisa é a religião. A religião, ela está aí no mundo, né? Desde os homens mais primórdios, os primitivos. A religião, ela sempre existiu. O que é a religião? É esse relacionamento do homem com Deus. Então, às vezes, ele não tem uma noção de quem é Deus. Como nós falamos, mas e os índios? Eles têm lá as suas adorações, eles têm lá os seus rituais. Então, mesmo adorando deuses que não é o Deus verdadeiro, esses deuses têm as suas regras, têm as suas normas, e quando eles quebram, a consciência deles os acusam e os condenam de terem violado as leis daquele tipo de Deus que eles acreditam. Então nós temos sim a religião dando testemunho de que o pecado é universal. E o mais importante de todos são as Escrituras. A Bíblia, ela nos dá testemunho da universalidade do pecado. Quando nós falamos sobre Romanos, quando nós falamos sobre Coríntios, nós falamos sobre essa universalidade. Mas nós vamos ver também no Velho Testamento, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 46, você pode ir lá e você vai ler de que ali o pecado, ele é declarado, o coração do homem é declarado impuro por causa do próprio pecado que ele tem cometido. Não tem um homem que não tenha pecado, vai dizer 1 Reis, capítulo 8, versículo 46. Nós vamos para Provérbios. Provérbios também diz: quem é que pode dizer que eu tenho purificado o meu coração e eu estou livre do pecado? É uma pergunta retórica. A resposta é ninguém. Ninguém pode dizer isso. Então a gente vê isso em Provérbios 20, versículo 9. Jeremias, capítulo 17, versículo 9, vai dizer que o coração, ele é enganoso acima de todas as coisas e ele é desesperadamente corrupto. Então, nós temos evidências bíblicas através das Escrituras de que o pecado, ele é universal. Durante todos os tempos, gerações e gerações, existe esse conhecimento. As Escrituras fazem essa afirmação de que o pecado, ele atingiu toda a humanidade. Então, nesse momento, você vai ter aí, sim, muitos outros exemplos. Você vai ter o pecado de Acã, quando ele desobedece a palavra
de Deus, lá em Juízes, capítulo 7, você vai ter o pecado de Davi, quando ele comete adultério com Batseba, você vai ter o pecado de Faraó, quando ele atenta contra Moisés, contra o povo de Israel. Você vai ter Jó dizendo, porque eu tenho pecado, o que eu posso fazer para o Senhor? Quão perverso é o homem. Isso é o que Jó vai dizer, em Jó, capítulo 7, versículo 20. Nós temos o filho pródigo dizendo, olha, eu pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado de seu filho. Nós temos o caso de Judas, que pecou contra o Senhor, Mateus 27, 4. Você pode ir lá e você vai ver tudo isso que eu estou compartilhando com vocês. Então, o pecado ele é universal. Nós temos provas disso, provas de que o pecado ele afetou toda a raça humana. E uma das provas maiores que nós temos, de acordo com as próprias Escrituras, é o fato de Cristo Jesus ter que ter morrido por nós, ter que ter morrido pela humanidade, para que o pecado ele pudesse ser perdoado. Ele teve que ser pago, um preço que foi pago. Existem alguns exemplos de pecado. Por exemplo, nós falamos sobre o adultério de Davi. O adultério é um pecado. O que mais que é pecado? Ira é pecado. Ansiedade, de acordo com Filipenses 4:6, com 2 Reis 6:15, também é uma forma de pecado. Por quê? Porque a ansiedade ele é uma declaração de que nós não confiamos no Senhor, não confiamos em Deus, não confiamos no cuidado de Deus. Então essa também é uma forma de pecado. A apostasia, de acordo com Judas, é uma forma de pecado. O que mais? Nós podemos listar aí arrogância, blasfêmia, orgulho, brutalidade, carnalidade, abuso de criança, amaldiçoar os ungidos de Deus, conspiração, a crucificação de Cristo, né, engano, fraude, falta de lealdade. Tudo isso são pecados que o homem comete e que é especificado nas Escrituras, né? Especificado nas Escrituras como pecado. Então existe uma lista grande que eu posso depois até colocar aqui no link para vocês darem uma olhada. Tá? É uma lista muito grande, nós não poderíamos listar tudo aqui, mas tem uma lista muito grande de pecado que o homem comete. Uma vez que nós entendemos a universalidade do pecado, nós entendemos também o que pode ser caracterizado como pecado. Tem algumas coisas que também precisam ser entendidas, que é como o pecado afeta o ser humano. Na Bíblia nós vamos encontrar o pecado como tornando o ser humano surdo. Ele ouve, mas ele não entende. Ele não consegue processar aquilo que as Escrituras, que a palavra de Deus ensina. Então, ainda que ele ouça, ele não consegue entender, ele é como um surdo. O pecado, ele cega o olho do entendimento, os olhos do entendimento, para que as pessoas não consigam ver. O pecado, ele distorce o caminho de tal forma que as pessoas andam errantes, como ovelhas que não têm pastor. O pecado, ele é enganoso, ele, como eu posso dizer, o pecado, ele muitas vezes, ele engana as pessoas no linguajar, na comunicação, ele obscurece o entendimento. Então, tudo isso são
são consequências, são causas do pecado na vida do homem, do ser humano. O ser humano acaba sendo atingido pelo pecado. O pecado, ele afeta o ser humano de uma tal forma que o leva a algumas perdas também. Isso é importante de nós ressaltarmos. Por exemplo, o pecado, ele pode levar à perda da clareza. Nós não enxergamos as coisas como elas são. Por exemplo, 1 João 1,6 vai dizer: se eu digo que eu tenho relacionamento com ele, mas eu ando na escuridão, então eu estou mentindo e a verdade não está em mim. Então, eu falo uma coisa, mas eu vivo outra. Eu falo que eu ando com o Senhor, que eu amo com o Senhor, mas eu faço aquilo que é errado. Então o pecado, ele me leva a perder essa clareza do que é certo, do que é errado. Outra coisa, o pecado, ele leva a perda de alegria. Leva a perda de alegria. Lembra do rei Davi, no Salmo 51, ele vai pedir a Deus que restitua a alegria da salvação. O pecado não pode levar ninguém a perder a salvação, mas pode levar a perder a alegria da salvação. Outra coisa, quando pecamos, nós perdemos a paz. Perdemos a paz. Romanos 5,1 fala que a paz de Deus, ela é a alegria de todos os crentes, de acordo com a condição deles. Então, Romanos capítulo 5, versículo 1, você pode ver isso, que o pecado, ele rouba essa paz. Uma outra coisa, o pecado, ele nos rouba o amor que nós temos por Deus e que nós temos uns pelos outros. Essa é uma consequência do pecado. O pecado nos leva a perder os relacionamentos, né? Quando um cônjuge comete adultério, por exemplo, ele quebra o relacionamento com o cônjuge, com a outra parte. Às vezes o relacionamento familiar é quebrado, relacionamento entre irmãos é quebrado. Então, o pecado afeta o homem nessas áreas. O homem perde a confiança em si mesmo. O pecado leva a pessoa a se sentir completamente incapaz, fraca, inútil, sem condições de lutar contra as dificuldades, as adversidades que ela enfrenta. O pecado, ele pode levar mesmo até a perda não só da alegria, mas a perda da própria vida, porque afeta a pessoa de tal forma que a pessoa se sente extremamente indigna, e isso acaba resultando em algumas doenças que nós chamamos de psicossomáticas, acaba afetando o físico e pode sim levar à morte. Tudo isso é consequência do pecado na vida do homem. Então, recapitulando tudo o que nós dissemos, primeiro, o pecado, ele não é eterno. Sabemos disso já pelas Escrituras. O pecado não é eterno. O pecado, ele tem um começo. E onde é o começo do pecado? O começo do pecado é nas regiões celestiais, é no céu. Nasce no coração de Lúcifer, com não só a inveja, a arrogância, mas o desejo dele de ser maior do que Deus, um sentimento de rebelião contra Deus. E aí ele é lançado à terra. O pecado entra no mundo através de Adão, da desobediência de Adão. Adão se rebela contra Deus, não guardando aquilo que Deus o havia orientado. Quando o pecado entra no mundo, ele entra pelo modelo da raça. E então, através de Adão, ou em Adão, todos pecaram e eles carecem da glória de Deus. Carecem da glória de Deus. Aprendemos que o pecado, ele é universal. Ele é universal. O
pecado, ele não existe uma pessoa sequer, um ser humano sequer, uma nação sequer, um povo sequer, uma tribo sequer. Não existe ninguém que esteja livre do pecado. O pecado foi passado de Adão a todas as gerações. Então, por mais que uma pessoa seja o mais correta possível, moralmente falando, ela tente cumprir com todas as suas obrigações, o pecado está enraizado nessa pessoa. O próprio rei Davi, no Salmo 51, vai dizer que em pecado eu fui gerado, em pecado minha mãe me concebeu. Então o pecado ele vem desde a nossa criação, desde quando nós somos formados, a nossa natureza humana ela é uma natureza pecaminosa. Então o pecado ele é universal. O pecado ele pode ser descrito pelo homem de uma forma mais leve, né, de uma forma mais tranquila. Porém, Deus ele é muito claro quando ele fala sobre pecado. E Deus odeia o pecado. O pecado é uma agressão a Deus. Tanto é que ele enviou o próprio Filho para que pudesse, no nosso lugar, pagar pela condenação ou pelo peso do pecado que estava sobre nós. Então não chame pecado de erro, porque o pecado não é um erro. O pecado ele é uma atitude de rebelião contra Deus. Quando o homem peca, o homem tem algumas perdas. Então ele perde a alegria da salvação, o homem ele perde a capacidade de enxergar a realidade, ele perde a capacidade de ouvir e de entender a palavra de Deus, a direção do Senhor. O caminho do homem, ele se torna um caminho tortuoso por causa do pecado, ele acaba andando fora dos princípios e da vontade de Deus. Então tudo isso nós aprendemos. Nós entendemos que essas são as consequências do pecado na nossa vida. Agora, como é que nós resolvemos então o problema do pecado? Pecado que afeta diretamente a vida do homem e que pode levá-lo à condenação eterna. Para esse problema do pecado, foi-nos enviado Jesus Cristo. Romanos vai dizer que assim como o pecado entrou no mundo por um homem e por ele a morte passou a todos, também por um homem a salvação veio ao mundo e a vida veio com ela. E ele está falando de Jesus. Então a solução para o nosso pecado está em Cristo Jesus. Nós não podemos falar do pecado e das consequências do pecado sem também falarmos da solução para o pecado. Porque existe uma solução. E a solução, ela está em Cristo Jesus. Ela está em Cristo Jesus. E a palavra de Deus em 1 João 1,9 vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos perdoar também, nos purificar de toda e qualquer injustiça que nós possamos ter cometido contra alguém. Então, o pecado, ele tem solução. Ele é um problema que afeta a alma e que leva o homem à morte eterna. Mas em Cristo Jesus, nós temos a remissão e a redenção do nosso pecado. E através dessa redenção, em Cristo Jesus, o pecado, ele não tem mais domínio sobre a nossa vida. O pecado, ele não tem mais poder de condenação na vida do homem. Então, para o problema do pecado, Cristo veio ao mundo. Se nós erramos o alvo quando desobedecemos a Deus, quando saímos do seu plano inicial para as nossas vidas, da vontade de Deus para a nossa vida, nós podemos então nos voltar para Cristo e em Cristo nós encontramos novamente o caminho para o alvo, que é a vontade de Deus, que é o plano de Deus para a nossa vida. Que Deus possa abençoar você, que esse estudo possa ministrar ao seu coração e que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, esteja sobre você e sobre a sua casa, não só agora, mas para todo sempre. Deus abençoe, fiquem na paz.